Responda rápido. O que um barco estaria fazendo no meio do deserto? Certamente você não terá uma única resposta para tal questão. E da mesma forma que você, esse mistério ainda intriga pesquisadores. Ábidos no Egito não é somente o local onde foi encontrada uma obra de engenharia ancestral e fantástica, mas também de vários outros achados tão ou ainda mais fascinantes do que os navios encontrados em lugares onde simplesmente não deveriam estar. E o mais interessante de tudo é que Ábidos fica a vários quilômetros da faixa costeira mais próxima. Mas ainda assim, sob suas areias escaldantes foram encontrados alguns barcos antigos, que deixaram os arqueólogos impactados. E haver navios, literalmente nesse caso. Mais uma vez, vem a pergunta: o que barcos estariam fazendo no meio do deserto? E para deixar a coisa ainda mais misteriosa, não se tratava de modelos simples de embarcações ou apenas fragmentos. Eram embarcações marítimas de tamanho considerável e, pela datação que foi feita preliminarmente, mostraram-se ser séculos mais antigos que as pirâmides de Gizé, segundo os arqueólogos. Descoberta feita, surgem as diversas questões pertinentes aos objetos. Por que esses barcos foram enterrados? Teria sido algum evento catastrófico que levou ao seu sepultamento nas areias? Quem os construiu? Por que foram colocados de forma tão deliberada no deserto? E que segredos guardam sobre as capacidades náuticas das civilizações antigas? Em 1988, uma região de Ábidos com diversos sítios arqueológicos já descobertos foi atingida por uma tempestade de areia que simplesmente varreu um dos sítios mais importantes. O processo natural, ao invés de recobrir todo o trabalho de décadas, acabou trazendo um presente para os arqueólogos. Com o deslocamento de milhares de metros cúbicos de areia, alguns materiais muito interessantes acabaram vindo à superfície do deserto. Vigas de madeira, ocas e desgastadas pelo tempo, mas devidamente trabalhadas, surgiram à vista de todos. Mesmo assim, durante anos, esse achado estranho permaneceu um mistério, até que uma equipe arqueológica americana retornou ao local no ano 2000. E o que eles descobriram mudaria toda a história. O que parecia ser apenas pedaços de madeira amontoados e enterrados sob o deserto era, na verdade, os restos de uma enorme frota de 14 embarcações antigas, cada uma medindo cerca de 21 metros de comprimento, dispostas lado a lado, perfeitamente paralelas umas às outras. E não eram modelos ou objetos decorativos. Eram navios reais. Eles estavam de frente de uma pequena frota de navios. Apesar de danificados por cupins e pela degradação do tempo, as madeiras estavam preservadas o suficiente para que os cientistas extraíssem amostras, e o resultado intrigou toda a equipe. A datação do radiocarbono revelou que os navios tinham quase 5.000 anos, tornando-se a frota mais antiga já descoberta. Essa idade posiciona os navios pelo menos 500 anos antes da construção das grandes pirâmides de Gizé. Mas isso ainda não é o mais impressionante, não. Como embarcações tão grandes como aquelas foram parar enterradas em terra firme, a quilômetros do curso atual do Nilo? Inicialmente, os estudiosos acreditavam que esses navios teriam flutuado às margens do Grande Rio. Contudo, estudos posteriores desmentiram essa teoria. O Nilo nunca passou suficientemente perto desse local onde os navios estão sepultados. E outra, tá? Caso esses barcos tivessem sido atracados em um pequeno porto existente na época, por exemplo, seria comum que sua disposição estivesse aleatória, mas eles estavam perfeitamente alinhados, como se tivessem sido organizados de forma intencional. Estranho, né? As escavações revelaram que cada navio estava confortavelmente acomodado em sua própria câmara de tijolos de barro, construída sob medida. Esses recintos tinham cerca de 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis, e suas paredes de tijolos estavam decoradas com mais de 120 desenhos de barcos, cuidadosamente pintados sobre superfície caiadas, isto é, à base de cal, que de algum modo resistiram ao tempo. Quem sabe um guarda-barco, talvez? Enfim. Embora moradores locais e exploradores soubessem da existência do local há mais de um século, foi apenas no início deste século XXI que a real importância das embarcações de Ábidos foi compreendida.
Sua disposição intencional, sua escala e o nível de engenharia envolvidos revelaram uma civilização com impressionantes capacidades tecnológicas. E mais, os navios não foram apenas enterrados. Eles foram intencionalmente sepultados, de uma forma consideravelmente semelhante à dos faraós, que eram enterrados com seus tesouros, a fim de levá-los para a vida após a morte, segundo suas crenças. Quando os arqueólogos descobriram, as embarcações enterradas em Ábidos não estavam apenas desenterrando navios antigos, estavam revelando uma revolução silenciosa na história da engenharia egípcia. Até então, o que se sabia sobre a navegação do Egito vinha de pequenas miniaturas de madeira, como as 35 encontradas na tumba de Tutancâmon. Esses modelos ofereciam vislumbres preciosos, mas limitados, da vida fluvial dos antigos egípcios. E Ábidos mudou isso. Ali não havia maquetes, mas navios em escala real, construídos para navegar, capazes de acomodar dezenas de remadores. E não se tratava de jangadas rústicas ou canoas rudimentares, não. Essas embarcações representavam um avanço tecnológico impressionante para a época. Foram montadas com a técnica shell first, ou carcaça primeiro, na qual as tábuas formam o casco antes da estrutura interna. Era uma prática rara na antiguidade e exigia habilidade, precisão e conhecimento avançado de construção naval. Mas o maior enigma talvez esteja no material, madeira de alta qualidade como o cedro. Quanto a isso, alguém poderia perguntar, e daí se é cedro? O fato é que o cedro não existe no Egito. A origem mais provável, as florestas do atual Líbano, a centenas de quilômetros dali. Isso significa que os egípcios, há mais de 5.000 anos, já dominavam rotas comerciais e operações logísticas de grande escala, capazes de importar toneladas de madeira através de desertos e mares. Uma iniciativa tão grandiosa só poderia ter partido da mais alta esfera do poder, o faraó. E ainda mais intrigante do que a construção dos navios é o modo como foram enterrados. Cada embarcação repousava em uma câmara de tijolos meticulosamente projetada. As paredes decoradas com desenhos de barcos revelam que esses espaços tinham função cerimonial, quase sagrada. Não eram depósitos, eram túmulos simbólicos para navios que jamais tocariam a água. E tudo indica que essas embarcações não foram construídas para cruzar o Nilo, mas para uma travessia muito mais importante, a viagem até o além. Na cosmologia egípcia, a jornada após a morte exige um barco digno dos deuses, como o próprio Ra, o Deus Sol, que navega pelo céu de dia e pelo submundo à noite. Assim, a frota de Ábidos não é apenas um conjunto de navios antigos, é uma manifestação da grandiosidade egípcia, em que tecnologia e espiritualidade se entrelaçam. Um momento silencioso que, mesmo enterrado por milênios, ainda nos conta histórias sobre a fé, o poder e a engenhosidade de uma civilização que se recusava a separar o céu da terra. Para compreender verdadeiramente por que esses navios monumentais foram enterrados no deserto, é preciso mergulhar no mundo espiritual dos antigos egípcios. Na visão deles, a vida não terminava com a morte, ela se transformava. E para fazer a jornada rumo ao além, era necessário um veículo digno dos deuses. No centro dessa crença estava Ra, o deus sol egípcio, que eu já disse, navegava pelo céu durante o dia e atravessava o submundo à noite, a bordo de uma barca solar. O faraó, considerado a encarnação terrena de Ra, deveria seguir o mesmo percurso cósmico após a morte. Assim, para que o faraó renascesse a cada manhã, tal como o Sol, ele também precisava de embarcações para a vida após a morte. E é aqui que a frota de Ábidos adquire um significado ainda mais profundo. Esses barcos não eram simples meios de transporte terrestre, eles eram veículos espirituais, criados para acompanhar a alma do faraó em sua jornada eterna. O sepultamento dessas embarcações nas proximidades de Ábidos, uma cidade sagrada associada a Osíris, o deus do além, reforça esse simbolismo. A orientação dos barcos, perfeitamente alinhados e meticulosamente organizados, refletia a ordem e a harmonia que os egípcios acreditavam reger tanto o cosmos quanto a sociedade. Até mesmo a barca solar de Quéops, descoberta ao lado da Grande Pirâmide séculos depois, seguiu essa tradição, fornecendo ao faraó transporte para o outro mundo. Ainda assim, apesar de sua grandiosidade, os estudiosos permanecem incertos se os barcos de Ábidos chegaram a tocar a água.
talvez tenham sido usados em procissões cerimoniais, construídos exclusivamente com propósito simbólico. De qualquer forma, sua construção revela não apenas um artesanato notável, mas também um profundo comprometimento espiritual, uma tentativa de garantir que os governantes do Egito pudessem atravessar as águas misteriosas da eternidade, do mesmo modo como um dia governaram o Nilo. A frota de hábitos é apenas um dos muitos exemplos impressionantes da engenhosidade dos antigos egípcios. Espalhadas pelas areias do Egito, outras façanhas tecnológicas continuam a surpreender cientistas e historiadores modernos. Um dos exemplos mais notáveis é a barca solar do faraó Quéops, descoberta em 1954 ao lado da Grande Pirâmide de Gizé. Essa embarcação, diferente das de Ábidos, tinha quase o dobro do comprimento, medindo até 43 metros. Ela foi cuidadosamente desmontada e enterrada em um fosso para acompanhar Quéops em sua viagem ao além. A precisão, o requinte da construção da barca de Quéops refletem o mesmo nível de sofisticação visto em Ábidos, comprovando que a tradição náutica egípcia era tanto técnica quanto sagrada. Construída com tábuas de cedro amarradas com cordas, um método conhecido como construção de tábua costurada, a embarcação era tão avançada que, ao ser reconstruída, flutuou perfeitamente. Isso demonstrou que os antigos egípcios possuíam não apenas motivações religiosas para suas embarcações, mas também verdadeiras habilidades de engenharia naval. Mas o gênio da engenharia egípcia não se limitava à construção naval, não. Viajando para o sul até Saqqara, encontramos o Serapeu, um labirinto de túneis subterrâneos que abriga 24 enormes sarcófagos de granito, cada um pesando entre 70 e 100 toneladas. Esses não eram caixões comuns, não. Esculpidos a partir de um único bloco de granito, suas superfícies foram polidas até atingirem um brilho de espelho, com uma precisão tão exata que até mesmo ferramentas modernas têm dificuldade para replicar. Como essas caixas gigantes foram transportadas por túneis estreitos e encaixadas em nichos perfeitamente ajustados, ainda é um mistério. Os próprios túneis eram apenas ligeiramente mais largos que os sarcófagos, o que impossibilitava a presença de centenas de trabalhadores manobrando no local. Alguns especulam o uso de câmaras cheias de areia para baixar os sarcófagos, que, aliás, é uma técnica que exigiria habilidade e coordenação extraordinárias para a época. Não querendo rebaixá-los como construtores, mas será que essa foi a técnica utilizada? Para aumentar o mistério, há quem questione se esses sarcófagos eram realmente destinados ao enterro de touros sagrados, como tradicionalmente se acredita. Algumas teorias sugerem que poderiam ser câmaras de energia seladas, aproveitando as propriedades piezoelétricas do granito sob pressão. Essa ideia é controversa, mas reflete as inúmeras perguntas ainda sem respostas, sobre a capacidade tecnológica do Egito Antigo. Embora a frota de hábitos ofereça uma visão impressionante da maestria egípcia na construção naval primitiva, ela está longe de ser o único exemplo de tecnologia marítima avançada da antiguidade. Ao redor do mundo, outras civilizações também construíram embarcações notáveis, levantando a questão: será que essas culturas desenvolveram a navegação de forma independente ou houve uma transferência de conhecimento entre povos distantes? Os dracares, navios vikings escandinavos, além de serem elegantes, eram rápidos e projetados para navegar, tanto em mar aberto quanto em rios e lagos rasos. Esses navios surgiram milhares de anos depois da frota de hábitos. No entanto, sua construção revela um conhecimento avançado de hidrodinâmica e estabilidade naval. Os vikings utilizavam tábuas sobrepostas, conhecidas como construção clinker built, que conferia flexibilidade e resistência em mares agitados. Indo ainda mais longe no tempo, os fenícios, que já eram renomados comerciantes do antigo Mediterrâneo, dominaram técnicas de construção naval que lhes permitiram navegar além do Estreito de Gibraltar, possivelmente chegando até as Ilhas Britânicas e a costa da África Ocidental. Seus robustos navios mercantes eram equipados com quilha central, o que melhorava a estabilidade durante longas viagens. No Pacífico, os polinésios desenvolveram canoas de casco duplo, capazes de atravessar milhares de quilômetros entre ilhas, utilizando apenas as estrelas, as correntes oceânicas e os padrões de voo das aves como orientação. Eles colonizaram vastas áreas do Oceano Pacífico, muito antes
de os exploradores europeus ousarem cruzar tais distâncias. Por sua vez, os navios do tesouro da dinastia Ming na China, construídos séculos depois, superavam em tamanho a maioria das embarcações da época. Alguns chegavam a mais de 120 metros de comprimento, transportando centenas de marinheiros, soldados e diplomatas em expedições pelo Oceano Índico. Bom, apesar dos vínculos coincidentes, com alguns historiadores sugerindo que houve trocas culturais entre sociedades antigas, muitos defendem a ideia de uma evolução paralela na navegação, com as novidades surgindo junto às necessidades, ou sempre que a curiosidade humana enfrentava o novo desafio das águas. Você aí, o que é que você acha disso? Será que a evolução dos barcos foi uma sequência de conhecimentos herdados, ou eles evoluíram à medida que uma nova dificuldade surgia? De qualquer forma, os navios de Ábidos permanecem entre os mais antigos exemplos conhecidos de construção naval avançada. Prova de que a engenhosidade humana no mar tem raízes profundas e interconectadas.